Fala pessoal, professor Marques Cruz com vocês aqui em mais um vídeo no canal Marques Edu. Hoje eu vou trazer para vocês uma resolução de uma prova que eu apliquei em sala de aula para os meus alunos, mas que ela é muito útil para todo mundo que precisa estudar vetores. Eu coloquei questões bem diversificadas, né, de vetores. Então, assim, não é uma prova de alta complexidade, mas ela vai trazer conceitos bem bacanas de matemática e física. Então, convido você a assistir, né, porque pode ser muito útil para você aí, inclusive em outras provas, tá bom? Provas que não necessariamente desse conteúdo, né, mas alguns macetezinhos aqui podem ajudar você de maneira mais abrangente. Então convido você e vamos lá, sem delongas, né? Vamos aqui, vamos iniciar essa resolução. Então vamos lá, a primeira questão que a gente tem aqui é essa aqui, como está sendo mostrado na tela. São dados os vetores A, B e C, são esses três vetores aqui que a gente vai trabalhar, A, B e C, conforme a figura abaixo, na qual o módulo de A é igual a 10 unidades, então 10 unidades, módulo do A, módulo do B, 15 unidades, e módulo do C, 11 unidades. 11 unidades. Determine o vetor soma dos vetores. Quer saber quem é o vetor soma, né, desses vetores, no caso aqui, ó, vetor soma é o que a gente está procurando, né, dos vetores. Quais são os vetores? A, B e C. Considerar, aí a gente vai fazer essa consideração aqui, que o cosseno de 37 é igual ao seno de 53, que é igual a 0,8. Perfeito? Então vamos lá. Então basicamente o que nós vamos fazer é um procedimento padrão, certo? Qual é esse procedimento que a gente vai fazer? Primeiramente, eu tenho que decompor todos os vetores. O A tenho que decompor em X, decompor em Y, o B a mesma coisa e o C também. Então basicamente o que nós vamos fazer é isso aqui, ó. Eu vou pegar o A e decompor em X. Decompor o A em X é trazer ele para cá, para esse eixo. Como é que a gente traz? Quando a gente diz trazer para cá, você imagina que tem uma lanterna aqui em cima, certo? E essa lanterna está jogando uma luz aqui. Essa luz ela vai fazer uma sombra aqui embaixo, que é justamente a componente desse vetor no eixo X. Então, o que nós vamos fazer agora é calcular essa componente aqui. Essa componente que a gente está falando aqui, ela pode ser obtida através da relação trigonométrica, né? A gente está vendo que isso aqui é um triângulo retângulo. Ó, então, quem é essa componente? Qual a relação trigonométrica que a gente vai usar? O cateto adjacente. Aqui o ângulo, cateto adjacente. A gente vai usar a relação do cosseno. Cosseno de 53 é igual ao cateto adjacente. Quem é o adjacente? É o AX. Dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? 10. 10 unidades. Então, a partir daqui eu sei que o meu AX é igual a 10 vezes esse cosseno de 53. E a questão, ela não dá para a gente o cosseno de 53, dá o seno de 53. Então, o cosseno de 53, que vai ser igual, por sua vez também, ao seno de 37, que são ângulos complementares, né, somados dão 90, vai ser igual, você pode fazer, vai dar 0,6. Como é que eu posso descobrir? Você pode usar a relação da trigonometria, né? Relação fundamental, seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo é igual a 1. Então, nesse caso aqui, a gente quer descobrir quem seria o cosseno. O cosseno de 53 ficaria assim, ó. Cosseno de 53 ao quadrado seria igual a 1 menos o seno de 53 ao quadrado. Seno de 53 é 0,8, ficaria 0,8 ao quadrado. Isso aqui dá 0,64, ficaria que o cosseno de 53 ao quadrado é igual a 1 menos 0,64, que dá 0,36. Tirando a raiz, você vai encontrar que isso aqui dá 0,6. Pronto. Então, feito isso, que obviamente você poderia fazer usando a calculadora, mas essa relação aqui ela já é muito comum, que é aquela do triângulo pitagórico 3, 4, 5, uma terna pitagórica. Mas vamos lá. Cheguei aqui, eu sei que o AX é 10 vezes o cosseno de 53, e eu sei que o cosseno de 53 é 0,6, portanto, o meu AX é igual a 6 unidades. Agora, eu vou fazer o seguinte, né? Já que eu estou calculando o A, vou calcular o AY. Quem é o meu AY? Ó, o AY, para eu usar essa mesma relação aqui, parecidinha com essa, eu vou fazer que o seno de 53 é igual ao AY dividido por 10. Então, eu já sei que o meu AY vai ser 10 vezes o seno de 53. O seno de 53. Ó, então, o AY vezes o seno. O X vezes o cosseno. E pelo que a gente acabou de ver, ó, o seno é 0,8. Então, o nosso AY vai ser igual a 10 vezes 0,8. Portanto, nós temos aqui que o nosso AY é igual a 8 unidades.
Pronto, já fechamos aqui o vetor A. Vamos para o vetor B. No vetor B vai ser a mesma lógica, né? A única diferença que a gente tem aqui é que quando a gente for fazer a decomposição em x, perceba que o vetor ele está apontando aqui, a componente está apontando para a esquerda. Se está apontando para a esquerda, é negativo. Então, a mesma lógica, só que negativo. Então, a gente vai ter que esse aqui é 15 vezes, em x, o que é que a gente viu? É vezes o cosseno. Então, 15 vezes o cosseno de qual ângulo? Esse ângulo aqui, que é o 37, né? 37 graus. Então, o nosso BY vai ser, desculpa, o BX, né? Nós estamos fazendo aqui primeiro. O nosso BX, esse aqui é a componente BX. BX vai ser igual a menos 15 vezes, quem é o cosseno de 37? É 0,8. Isso aqui vai dar, nosso BX vai dar menos 12 unidades. Ficou cobrindo aqui um pouquinho, mas isso aqui é menos 12, tá? Vou escrever aqui em cima. Menos 12 unidades. Então, o nosso BX ficou como menos 12 unidades. E agora vamos calcular quem é o nosso BY. O BY ele aponta para cima. É essa componente aqui, BY. Aqui é o BY. Então, o BY é para cima, é positivo. Então, vai ficar 15 vezes. Nesse caso, não é o cosseno de 37, mas o seno de 37 graus. Que a gente acabou de ver, né? Então, o nosso BY vai ser igual a 15 vezes o seno de 37, 0,6. Portanto, o nosso BY vai ser, aqui é 0,6, vai ser igual a 9 unidades. Então, a gente chegou aqui, o nosso AY é 6, o AX é 6, AY 8, BX menos 12, nosso BY deu 9. E agora falta a gente analisar o C, né? Esse vetor C. Se você observar bem, né, qual é a componente x do vetor C? Quem é o nosso CX? CX, a componente dele aqui, se a gente colocasse uma lanterna e fosse olhar aqui, o comprimento desse vetor seria 0. Então, o nosso CX é 0 unidades. Facinho assim. E quem é, então, o nosso CY? O CY é o próprio comprimento, porque o vetor só está no eixo Y. Então, o vetor já é 11 unidades. Então, a gente agora tem todas as componentes. Então, para a gente encontrar quem é o vetor resultante, basta a gente somar todos os que estão no X, todos que estão no Y, e depois a gente aplicar Pitágoras. Então, a gente vai fazer assim. O nosso resultante em X vai ser igual a AX mais BX mais CX. Se tivesse mais vetores, era só somar, certo? Então, vamos ficar assim. Quem é o nosso AX? É 6. O nosso BX é menos 12. É mais menos 12. Mais o outro em X. O C no X é 0. Então, o nosso CX é igual a menos 6 unidades. Desculpa, o nosso CX não, né? O nosso RX, né? Confundi aqui. O nosso R em X, a nossa resultante em X, a gente tem aqui que a nossa resultante em X é igual a 6 unidades. Pronto, chegamos até aqui. E agora falta a gente descobrir quem é a resultante em Y. Resultante em Y vai ser igual ao somatório de todas as componentes, né? No caso aqui a gente vai ter componente Y, né? Essa aqui, no caso AY é 8. Quem é o nosso BY? 9. E o nosso componente CY é menos, nós vou até dar um destaque aqui que eu coloquei só o módulo, né? Na verdade é menos 11, porque ele aponta para baixo. Então, o nosso RY, resultante em Y, vai ser 8 mais 9, 17, menos 11, 6. Então, 6 unidades. Então, nós chegamos aqui em 6 unidades. Então, a partir daqui, nós podemos encontrar quem é, né, o nosso resultante. Por quê? Porque agora fica fácil, né? A gente tem um vetor que está da seguinte forma. A gente sabe que no X ele é menos 6 e no Y ele é 6. Então, a gente quer encontrar quem é essa resultante aqui, a soma desses dois vetores. E aí, basta a gente aplicar Pitágoras. Então, o nosso resultante já vai ser a raiz quadrada do menos 6 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Isso aqui, né, nosso resultante vai ser 2 vezes, aqui a raiz, né, de
6 ao quadrado, né? Isso aqui vai dar 36 mais 36, né? Vai ficar 72, que é a mesma coisa de 2 vezes 6 ao quadrado. Então, a nossa resultante aqui vai ser, ó, podemos jogar esse 6 para fora, vai ficar 6 raiz de 2 unidades. Então, a gente encerra aqui. Então, essa resultante, o módulo, né, desse resultante, né, vai ser 6 raiz de 2. Lembrando que isso aqui é o módulo, tá? A gente está trabalhando aqui com o módulo. Pronto, então ficou 6 raiz de 2. E esse 6 raiz de 2, se a gente fosse colocar aqui numericamente, né, o módulo do R seria aproximadamente igual a 8,49 unidades. Arredondando aqui, tá bom? Então, a gente ficaria com essa resposta. 6 raiz de 2, resposta exata. Vamos para a questão de número 2. Apenas duas forças atuam em um objeto, cada uma delas com intensidade de 2,5 newtons. Se o ângulo entre essas forças é de 60 graus, qual o módulo do vetor força resultante que atua no objeto? Essa questão você pode fazer por decomposição, né? Você pode fazer assim, outro com 60 graus, as duas têm o mesmo módulo, 2,5, né? Aqui 2,5, você pode fazer a decomposição em x e y, depois fazer resultante. Ou, né, aplicar logo a lei dos cossenos, em que a gente vai encontrar direto já essa resultante. Então, pela lei dos cossenos, a gente tem que o resultante ao quadrado é igual ao vetor A ao quadrado, o módulo, né, mais o módulo do vetor B ao quadrado, mais 2 vezes o A vezes o B, vezes o cosseno do ângulo entre esses vetores, que seria um θ. Então, nesse caso, né, a gente tem tudo muito simples para fazer direto. Isso aqui a gente pode tirar esse 2 e simplesmente colocar a raiz aqui, né? Tirar isso aqui e a gente aplica aqui a raiz quadrada. Pronto. Como a gente está trabalhando aí com módulo, então é só a raiz positiva. Então, R vai ficar, o módulo do nosso vetor R. Vai ficar, quem é o nosso vetor A? O vetor A, os dois são iguais, né? Então, vai ficar 2,5 ao quadrado, mais B, 2,5 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes B, é 2,5, 2,5. Então, 2,5 ao quadrado, de novo, vezes o cosseno de 60. Cosseno de 60 graus é igual ao seno de 30, e é 1 sobre 2. Então, isso aqui é 1 sobre 2. Então, essa questão é muito fácil, né? Se você souber aqui a lei dos cossenos, ela fica muito rápida a aplicação. Então, a gente tem, ó, 2,5 com 2,5, e aqui esse 2 com 1 sobre 2, a gente fica com, né, 2, fica 2 vezes 1, dividido por 2 dá 1. Então, a gente tem que isso aqui é 3 vezes 2,5 ao quadrado. Vixe, 3 vezes? Como assim? Ó, 2,5, 2,5, 2,5. 3 vezes 2,5 ao quadrado. Então, nossa resultante vai ser, ó, esse 2,5 sai da raiz porque ele está ao quadrado, 2,5 raiz de 3. E lógico, né, se você quiser expressar na forma de fração, você poderia colocar assim. 2,5 é a mesma coisa de 5 sobre 2. Então, 5 raiz de 3 sobre 2 newtons. Então, essa aqui seria a resposta. Numericamente, né, deixa eu só fazer aqui, 5 raiz de 3 sobre 2, 4,33. Então, isso aqui seria a mesma coisa de 4, aproximadamente 4,33 newtons. Então, aqui seria uma resposta na forma decimal. E aqui a resposta exata. Vamos agora à questão de número 3. Nessa questão, a gente vai ter o seguinte. Ó. Essa questão aqui ela é aparentemente fácil, mas ela pode se complicar caso você não preste atenção. Ó. Os vetores U e V, representados na figura a seguir, têm módulos respectivamente iguais a 8 e 4. Então, esse aqui tem módulo igual a 8 e esse aqui tem módulo igual a 4. Né? Ficou trocado aqui, eu acho que no enunciado eu troquei a ordem, mas isso não vai importar. Tá? O ângulo θ mede 120 graus. Qual o módulo do vetor U menos V? Quer saber quem é a diferença entre esses vetores. E aí tem uma coisa interessante, né? Porque quando a gente vai somar os vetores, a gente tem que usar o ângulo entre eles, né? E aparentemente esse aqui parece que o ângulo entre os vetores é 120. Só que quando a gente vai somar os vetores, a gente pega começo de um, né, com o final do outro. Então, por exemplo, se eu fosse somar esse vetor U com o vetor V, né, seria assim, ó, esse U teria que vir para cá, mais ou menos, imagine que está paralelo, né, e a nossa soma seria assim, ó, a soma desses vetores, seria assim. Só que, observem aqui a situação, ele fala que é para a gente
subtrair o vetor, né? Quando a gente vai subtrair o vetor, significa que a gente está somando com o inverso dele. Então, esse vetor v, ele vai ficar o oposto, né? Porque você subtrair um vetor é a mesma coisa de somar com o inverso dele. Então, se aqui é 4, aqui seria o 4 rebatido. Esse ângulo aqui, a gente sabe que é 60 graus, né? Porque, ó, isso aqui forma 180, né? Aqui tem 120, esse trechinho aqui tem 120. Então, para fechar o 180, aqui a gente tem 60 graus. Beleza. Aqui tem 60 graus. E o que é que isso implica para a gente? A gente tem que entender. Quando a gente vai fazer a soma ou subtração de vetores, né? A gente pode utilizar a mesma lei dos cossenos que a gente tinha visto lá atrás, né? Que é basicamente assim, a lei dos cossenos. A gente vai ter para a soma de vetores, que era daquela forma que a gente viu aqui, só que com o mais, ó, tá vendo aqui com o mais. E se for subtração de vetores, é basicamente isso, só que com o menos. Então seria assim, ó, resultante, no caso o módulo do resultante, né, seria igual ao módulo do A. No caso aqui é o vetor U, né? Então seria o módulo do vetor U ao quadrado mais o módulo do vetor B. Que B? O módulo do vetor V ao quadrado, módulo ao quadrado, né? Menos 2 vezes o módulo do U vezes o módulo do V vezes o cosseno do ângulo entre eles. E aí vem qual é o ângulo entre esses vetores, se eu fosse usar direto, né? Então, ó, o ângulo entre esses vetores, aqui a gente sabe que é 120, mas o ângulo entre eles, na verdade, é esse ângulo aqui, é 60 graus. Por quê? Ó, imagine que eu estou trazendo esse vetor para cá, para poder fazer a soma, ele tem que ficar início de um, final do outro. Então, o meu vetor U viria para cá. Ou então, o vetor 4, né, esse aqui de 4, o vetor V, viria para cá. Daria no mesmo, né? E aí, a gente teria que a nossa resultante seria isso aqui, tá? Beleza, só que a gente está fazendo a subtração. Para fazer a subtração, a gente tem que fazer o seguinte, eu pegar esse vetor e eu vou considerar o ângulo entre eles. E o ângulo entre eles é 60 e não 120, né? Porque esse ângulo aqui é 60 graus, não é esse ângulo aqui. Então, essa questão ela dá meio que uma pegadinha, né? Porque se a gente cair e fizer logo direto, a gente pode querer utilizar o 120. O cosseno de 120 graus é menos 0,5. E aí fica o seguinte, ó, olha a falha que dá. Porque ó, se você quiser fazer pela soma, aqui, se você quiser fazer pela soma, aqui fica um mais. Só que o ângulo entre eles, né, você fazendo pela soma, fica 120. Se você quiser fazer pela soma. Porque quando você inverte o vetor, ó, você bota o vetor aqui para cima, o outro vai ficar assim do lado. Então, o ângulo entre eles vai ser 120 graus. Mas se a gente fizer dessa forma que está colocada aqui, já direto a aplicação da fórmula, né? Só pegando o ângulo entre eles, fica mais fácil. Já pega aqui o cosseno do próprio 60, certo? Então tem que tomar cuidado só com esse detalhezinho aqui, porque ele é o que faz a maioria das pessoas se equivocar e vacilar nessa questão. Então vamos lá. Agora, quem é o cosseno de 60 graus? O cosseno de 60 é 0,5, que é a mesma coisa de 1 sobre 2, né? Então, vamos lá, vamos fazer essa questão aqui, ela se torna bem simples. Então, a gente tem, quem é o módulo do U? O módulo do U é 8, então vai ficar 8 ao quadrado. Mais, módulo do V, 4, 4 ao quadrado. Aí vai ficar menos 2 vezes U, que é 8, vezes V, que é 4, vezes o cosseno de 60, que é 1 sobre 2. Tudo isso aqui a gente vai tirar a raiz. Ó, perceba que a gente tem assim, ó. Aqui é 2 e aqui é 1 sobre 2. Então, a gente já pode, para simplificar, né, cortar esse com esse. E aqui vai ficar assim. R é igual a 8 ao quadrado é 64, mais 16, menos 32. Então, a gente chegou aqui. Então, nesse caso aqui vai ficar 64. Isso aqui, ó, esse trechinho aqui vai dar menos 16. Então, vai ficar 64 menos 16 vai dar raiz de 48. Né? E 48 a gente pode fatorar, né? Vai ficar o seguinte, vai dar para fatorar aqui de uma forma fácil. Vai ficar assim, ó. 48 é a mesma coisa de 4 vezes 12. Só que 12 eu sei que é 4 vezes 3. Então, isso aqui é raiz de 4 ao quadrado vezes 3. Então, o módulo do R vai ser
Ó, 4 ao quadrado, raiz quadrada cai para fora, 4 raiz de 3. Então, a gente vai ficar aqui, o nosso módulo do R é 4 raiz de 3, portanto, letra B. Vamos para a próxima questão. Se você fizesse da outra forma, né, utilizando a soma, daria a mesma coisa. Então, ficaria aqui, se você fosse fazer pela soma, ficaria um mais e cosseno de 120. Então, ficaria mais, cosseno de 120 é menos 0,5, ia dar no mesmo, tá bom? Então, seria a mesma coisa. Questão de número 4. A adição de dois vetores de mesma direção e mesmo sentido resulta num vetor cujo módulo vale 8. Então, a gente somar A com B, mesma direção e mesmo sentido, os dois. O módulo desses dois vale 8. Quando esses vetores são colocados perpendicularmente entre si, o módulo do vetor resultante vale 4 raiz de 2. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou batizar já esse módulo de A de x e o módulo de B de y, certo? Então, eu sei que o x mais y é igual a 8. Beleza. E ele fala que quando esses dois vetores estão com ângulo de 90 graus, ou seja, perpendiculares, eles têm uma resultante que é 4 raiz de 2. Ou seja, eu sei que por Pitágoras, x ao quadrado mais y ao quadrado vai ser, então, essa resultante aqui ao quadrado, né? Que é 4 raiz de 2. Tudo isso aqui ao quadrado. Então, basicamente, o que nós temos aqui é uma equação, um sistema de equações. A gente tem que x mais y é igual a 8. Basicamente, a gente pode substituir o x pelo y, resolver a equação de segundo grau, e aí a gente chega a uma resposta, né? Eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Se eu posso elevar esses dois aqui ao quadrado, ambos os lados aqui, vai levar ao quadrado, aqui, ó. Vai ficar o seguinte, ó, isso aqui ao quadrado vai ficar x ao quadrado mais 2 vezes xy mais y ao quadrado, tudo isso aqui igual a 64. Só que eu já sei por essa equação aqui, ó, que x mais y ao quadrado é a mesma coisa, 4 ao quadrado é 16, raiz de 2 ao quadrado é 2, ou seja, 32. Então, eu sei que x mais y ao quadrado, isso aqui mais isso aqui, vale 32. Então, esse com esse vale 32. Então, eu posso fazer o seguinte, ó, eu vou dizer assim, que 2x, vou escrever mais perto aqui, 2xy mais 32 é igual a 64. Então, 2xy é igual a 64 menos 32. Isso aqui dá 32. Então, xy vai ser 32 por 2, portanto, 16. Então, a gente já sabe que x vezes y dá 16. Já dá para matar aqui qual é, né? 1 vezes 7 é 7, 2 vezes 7 12, 3 vezes 5 15, 4 vezes 4 16. Então, já sei que é essa. Mas vamos lá, vamos concluir, né? Pronto. Então, agora fica fácil. A gente tem um sistema de equação assim, ó. X mais y igual a 8 e x vezes y igual a 16. Basta resolver isso aqui. Como é que eu resolvo? Eu posso fazer por substituição. Eu vou dizer aqui que o meu y é igual a 8 menos x. E vai ficar assim. Y é 8 menos x. Então, eu sei que x vezes y, quem é o meu y? 8 menos x. Isso aqui é igual a 8. Não, essa equação aqui, ó, x mais y. Ah, desculpa, é igual a 16. Desculpa, aqui. Isso aqui é 16. Da onde é que saiu isso? Ó, saiu daqui, né? Ó, x vezes y igual a 16. Então, x vezes, isso aqui é o y. A gente acabou de definir aqui, ó, igual a 16. Vamos abrir essa equação. Vai ficar assim. X vezes 8, 8x. X vezes menos x é menos x ao quadrado. Tudo isso igual a 16. Posso reorganizar essa equação aqui, né? Reorganizando vai ficar assim, ó. Vou passar esse x ao quadrado para cá. Vai ficar assim, ó. X ao quadrado menos 8x mais 16 igual a 0. Quando a gente fizer isso aqui, vai fazer o seguinte, aqui vai acontecer que o nosso delta vai ser 0. Ó, b ao quadrado é 64, menos 4a vezes c, ou seja, 4 vezes 16 também é 64. Então, nosso delta é 0. Então, quem vai ser o nosso x? O x1 vai ser igual a x2, né?
x1 igual a x2, que vai ser menos b sobre 2a. Ou seja, menos 8 dividido por 2 vezes a é 1. Então, menos com menos dá positivo. 8 por 2, 4. Então, a gente encontrou que o x é 4. Se o x é 4 e a gente sabe que o x mais y dá 8, x mais y é igual a 8, e a gente sabe que o x é 4, então o y vai ser 8 menos 4, portanto, y também igual a 4. Ou seja, aqui é uma forma também da gente encontrar mesmo os valores, caso fosse uma questão subjetiva, mas por essa aqui a gente já matava nesse ponto aqui especificamente, tá bom? Vamos para a próxima. Essa aqui é uma questão conceitual. Considere as seguintes proposições sobre grandezas físicas escalares e vetoriais. Caracterização completa de uma grandeza escalar. A caracterização completa de uma grandeza escalar requer tão somente um número seguido de uma unidade de medida. Exemplos dessas grandezas, ou seja, até aqui está certíssimo, né? Certinho aqui, essa parte está certa. Aí ele vem. Exemplos dessas grandezas são peso. Ó, peso não é uma grandeza escalar, é uma grandeza vetorial, né? Porque é massa vezes aceleração. Aceleração tem módulo, direção e sentido. Então, essa aqui ela estava certa até nesse ponto. Só que aí ele deu esse exemplo aqui, então 1 fica errado. Se a 1 está errada, já elimina a letra B e elimina a letra E. Questão 2. O módulo, a direção e o sentido de uma grandeza caracterizam como vetor. Perfeito. Porque o que caracteriza a grandeza como vetor? É o fato dela ter módulo, direção e sentido. Pronto. Então, essa aqui está correta. 2, 2. Ó, essa aqui não tem 2, também cai fora. Então, a gente está entre A e C. Exemplos de grandezas vetoriais são a força, perfeito. Empuxo, também é uma força, perfeito. E velocidade, perfeito também. Velocidade tem módulo, direção e sentido. Empuxo também e força também. Então, a gente sabe que o 3 está correto. Então, já elimina aqui ó, a letra C. Vamos ver a 4. A única grandeza física que é escalar e vetorial, ao mesmo tempo, é a temperatura. Não tem como, né? Se é escalar ou é vetorial. Não dá para ser os dois. Então, letra A é a alternativa correta. Vamos para a próxima. Essa questão aqui é muito boa. Questão 6. Na figura abaixo, em que o reticulado forma quadrados de L igual a 0,5 centímetros, estão desenhados 10 vetores contidos no plano XY. O módulo da soma de todos esses vetores é em centímetros. Perceba que ele fala que cada quadradinho desse aqui tem 0,5. Então, 2 formam 1 centímetro, né? Aqui, ó. 2 tem 1 centímetro. Então, a altura desse vetor aqui, ó, é 1 centímetro. A mesma coisa se aplica aqui, ó. 1 centímetro. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer é o resultante desse negócio aqui, né? A gente pode fazer o somatório em x de todos, né? Vou começar por esse aqui, ó. Esse aqui tem o que, ó? Eu vou contar como quadradinhos, tá? A gente tem 1,5, né? Dá 1,5 centímetros. Poderia ser 3 quadradinhos, certo? Eu vou fazer o seguinte. Não, eu vou fazer logo a distância que fica melhor, senão aí gera confusão. Então, ó, a gente sabe que aqui eu tenho quanto? Ó? Aqui eu tenho 1,5 centímetros. São 3 quadradinhos. Então, ó, eu tenho aqui para a direita 1,5. Nesse outro aqui, ó, eu tenho 0,5. Apontando para a direita. Nesse outro aqui, eu tenho mais 1 centímetro. Vou soltar 1. Ou seja, 1. Aqui a gente tem, como eu coloquei, opa. Aqui tem mais 0,5. Aqui tem 1 centímetro. Aqui depois tem 0,5. E aqui mais 1 centímetro. Aqui embaixo, né, eu já estou fazendo o somatório de todos, né? Aqui embaixo a gente tem, ó, menos 1,5. Aqui, menos 0,5. Por que é menos? Porque está apontando para a esquerda. Nesse outro aqui, menos 1. Menos 1 aqui, ó, apontando para cá. Nesse aqui, menos 0,5. E nesse último aqui, menos 1. E aí, quando a gente fizer o somatório, ó, perceba que esse elimina com esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse. Perfeito. Então, somatório em x é igual a 0 centímetros. Agora a gente vai só analisar somatórios em y. Somatório em y. Vamos lá. Ó, somatório em y, todos aqui têm essa mesma altura. A única diferença que tem é que alguns apontam para cima e outros para baixo, né? Então, esse primeiro aqui, ele tem 1 centímetro, mais 1.
Esse aqui está apontando para baixo, então é menos 1. Esse outro aqui para cima, mais 1. Esse aqui é... Opa, peraí. 1. Subindo a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer logo assim, acho que fica até mais rápido. Então a gente tem 6 subindo. Temos 6 subindo. E descendo, vamos analisar aqui, ó. Quantos a gente tem descendo aqui, ó? 1, 2, 3, 4. Então, menos 4 descendo. Portanto, nós temos aqui, cada um é 1 centímetro, né? 1 centímetro. Então, nós temos 2 centímetros. A gente viu que o somatório em x é 0, então, né, o resultante já é 2 centímetros. 2 centímetros, letra E. Né? Porque a gente sabe que o resultante, né, o módulo do resultante é igual a raiz quadrada do somatório do x ao quadrado mais o somatório do y ao quadrado. E como a gente sabe que o do x é 0, então o módulo do r fica igual ao módulo, ao somatório do y, certo? Então fica assim, dessa forma. Vamos para a questão 7. Essa questão 7 já é um pouquinho melhor, né? Porque é o seguinte, ó, no ponto P são aplicadas 5 forças, sendo módulo do C igual a 2 newtons. Então ele dá aqui o módulo do C para a gente, ó, 2 newtons. Só que ele fala que isso aqui é um hexágono regular. Se é um hexágono regular, a gente sabe que ele forma, cada triângulozinho desse aqui é um triângulo equilátero. E um triângulo equilátero forma 60 graus entre si. Se aqui tem 60 graus, ó, aqui a gente tem 60 graus, então metade dele tem 30 graus. E esse outro triângulozinho que ele vai formar aqui também, ó, que ele vai formar assim, né, ó, 6 triângulos também, esse aqui tem 60 graus. Se aqui tem 30, então aqui também tem 30. Basicamente, é isso que a gente tem que saber para poder fechar essa questão, para poder entender toda a lógica dessa questão. Então, basicamente, o que nós vamos fazer? Eu quero todas as componentes em x, todas em y, depois a gente soma tudo isso para poder encontrar aí esses resultantes. E para fazer isso também é importante a gente entender que esse tamanho aqui, ó, do A, ele é exatamente igual a esse aqui, porque ele é regular. Então, o A é igual ao E, que é igual a esse pedacinho aqui, que é igual a esse pedacinho aqui, que eu acho que aqui, ó. Então, todos os lados são iguais, um hexágono regular. Então, vamos lá. Como é que a gente descobre quem é o A? Ó, eu sei que esse tamanhozinho aqui é exatamente o A também. Eu sei que aqui tem 30 graus. Então, eu posso usar uma relação trigonométrica do seno, por exemplo. Então, eu posso fazer aqui, ó, quem é o seno de 30 graus? 30 graus. Ó, o seno desse ângulo é o cateto oposto, que é o A, seria o módulo do A, dividido pela hipotenusa, que é C, o módulo do C. O módulo do C, a questão deu que é 2. Então, quem é o nosso módulo do A? Vai ser C, que é 2, vezes o seno de 30, que é 1 sobre 2. Portanto, nós temos aí que o módulo do A é igual a 1 newton. E eu sei que o módulo do A é igual ao módulo do E, porque o hexágono é regular. O módulo do A é igual ao módulo do E. Vamos fazer agora com o B. Como é que eu descubro o B? Ó, o B está aqui do lado. Isso aqui, o C é a hipotenusa, certo? Isso aqui, ó, esse trechinho aqui, isso é a hipotenusa. Então, se eu quiser saber quem é o B, é só eu usar a relação do cosseno. Cosseno de 30 graus é igual a B, que é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, que é C, que é 2, que a gente já sabe. Então, o meu módulo do B vai ser igual 2 vezes o cosseno de 30, é raiz de 3 dividido por 2. Então, esse 2 vai com esse 2 e sobra aqui o nosso B é igual a raiz de 3. Então, nós temos que o nosso módulo do B é igual a raiz de 3 newtons. E agora, o que é que a gente faz com isso? Ó, eu sei que o módulo do B é igual ao módulo do D. O módulo do B é igual ao módulo do D. E isso já facilita muito para mim. Então, todos os módulos agora eu já tenho. Como eu sei os ângulos, agora fica fácil, né, de fazer essa análise. Então, a gente vai começar fazendo aqui o somatório dos vetores em x, certo? Somatório em x. Como é que vai ficar? Vamos fazer aqui, ó. Quem é o meu AX? A gente vai fazer aqui, ó,
AX mais BX mais CX mais DX mais EX. Esse aqui é o somatório do nosso x em x. Lembrando que quando a gente fizer essa análise, ó, eu sei que o AX vai ser igual ao EX. Então, o A vai juntar com E. Vai ser 2 vezes. Eu sei que o B, ele junta com o D, porque ó, essa componente aqui, essa componentezinha aqui, é exatamente igual a essa. Então, quando eu calcular um, já tem o outro também. Ó. Então, aqui vai ficar fácil, né, a gente fazer isso. Isso junta com esse. E o C só tem ele, não tem componente em Y. Então, vai ficar fácil. Então, o que nós vamos fazer agora é simplesmente somar tudo isso. Ó. O somatório do x vai ser igual. Esse A, a componente do A vai ser a mesma componente do E. A componente do B em x vai ser a mesma componente do D. Então, B se junta com o D. E o C, né, o próprio vetor, já está no eixo x. Então, ele já é a própria componente. Então, vamos lá. O A, como o A vai se juntar com o E, a gente sabe que eles são iguais, então vai ficar 2 vezes o do A. Então, 2 vezes o do A já é o A com o E, porque a gente já viu aqui que o A é a mesma coisa do E. Então, quem é a componente x do A? Ó, a gente tem que daqui para cá são 60 graus. Então, vai ser o módulo do A, que é 2 vezes, vai ficar 1. Esse 2 é porque eu estou somando o componente do A com o do E. 2 vezes 1 vezes o cosseno de 60. Vou deixar aqui cosseno de 60 graus. Mais, vamos juntar agora o B com o D. Vai ficar 2 vezes, ó, o módulo do B é raiz de 3. Vezes, ó, o B trazendo para cá cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. E agora, né, falta quem? Só falta o C, e o C já é 2, que a própria questão deu. Então, vai ficar assim, ó, somatório do x vai ficar 2 vezes cosseno de 60 é 1 sobre 2. Então, esse aqui vai dar 1. Mais, ó, esse vai com esse. Raiz de 3 dá 3. Mais 2. Então, vai ficar 4 mais 2, 6. Então, o somatório em x igual a 6 newtons. E agora, o que é que falta aqui para a gente finalizar essa questão? A gente entender o seguinte, ó. Perceba que a componente y desse aqui, ela é a mesma desse aqui, do B, que é oposta à componente do E, que é a componente do E é igual a do D. Ou seja, o A elimina a componente y do A. Vou fazer até aqui, ó, componente y do A. O módulo dessa componente, né, é igual ao módulo dessa componente y, né? Ou seja, AY menos EY igual a 0. Se a gente for fazer com B a mesma coisa, então eu sei que BY menos DY é igual a 0. Então, BY menos DY igual a 0. Então, somatório em y é igual a 0, porque quando a gente somar todos, já vai dar 0, né? Cada um elimina o outro. Então, a gente chegou que o resultante vai ser igual, o módulo do resultante vai ser igual ao próprio somatório em x, que é igual a 6 newtons, portanto, letra C. E agora a gente vai para a última questão. Essa questão aqui é a questão do ITA, né? Mas ela foi uma questão muito simples, ó. Essa questão aqui fala assim, ó, A é igual a C, que é igual a 26. Encontre a magnitude, as componentes x e y e o ângulo com o eixo x da soma dos vetores da imagem abaixo, sabendo que A igual a C, que é igual a 26. Ou seja, A, esse comprimento aqui, 26 unidades, e aqui 26 unidades. A questão fala assim, ó, daqui para cá tem 20, e esses lados são iguais. Então, esse ladinho aqui tem 10. Da mesma forma que aqui embaixo também tem 10 unidades. E basicamente o que ele quer, ó, a gente sabe, fazendo aqui a decomposição, ó, no eixo y, a componente y, essa aqui anula com essa. Então, já sei de cara que o somatório em y é igual a 0. Por quê? Com o vetor B não tem componente y. Decomposição desse para cima vai ser igual a decomposição desse para baixo. Então, somatório em y igual a 0. Então, basicamente, vai ser o somatório em x. Como é que eu faço para descobrir o somatório em x? Eu sei que a componente x do vetor A, ou seja, o AX, vai ser igual à componente B, né? Vai ser igual a, vou fazer até assim, ó,
o AX é igual ao BX e é igual ao CX. A gente consegue deduzir isso aqui a partir da imagem. Essa componente aqui, ó, vai ficar assim. Então, basicamente, a gente vai ter que descobrir. Olha só, a gente tem um triângulo aqui e a gente tem dois lados, falta um. Então, a gente tem que descobrir quem é o B. Módulo do B ao quadrado, isso aqui, ó. Estou usando Pitágoras direto, ó. Vai ser 26 ao quadrado menos 10 ao quadrado. Estou só usando Pitágoras aqui, né? Então, quadrado da hipotenusa são dos quadrados catetos. Então, um cateto vai ser hipotenusa menos o outro cateto. Então, vai ficar assim. Opa, tirar até esse quadrado aqui que eu já passei a raiz, né? Então, o módulo do B vai ser igual. Aqui eu vou usar a diferença de quadrado. Vai ficar 26 mais 10, que multiplica 26 menos 10. E aí vai ficar mais fácil ainda. Olha só. 26 mais 10 é 36. 26 menos 10, 16. Raiz de 36 é 6. Raiz de 16 é 4. E a gente tem então que o 6 vezes 4 é igual a 24. Né? Temos aqui o 24. Então, quem é que vai ser a nossa resultante? Resultante, somatório das forças em X mais somatório das forças em Y, aqui vetorialmente falando. Então, a nossa resultante vai ser igual ao próprio somatório em X. Quem é o somatório em X? Ó, vai ser o AX mais BX mais CX, sendo que eles são iguais. Ou seja, o nosso somatório em X vai ser 24 mais 24 mais 24, que é 3 vezes 24. 3 vezes 24, 72 de unidades. Então, são 72 unidades e a gente acabou essa última questão. Se você gostou dessa resolução, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho para ficar antenado sobre todas as novidades, né? Se você teve dificuldade em alguma questão, pode deixar aqui. Se você viu uma forma mais fácil de resolver também, deixa aqui nos comentários, que pode ajudar outras pessoas. Até um próximo vídeo e valeu, tchau, tchau, fui!